de bullying. Bullying, todos sabem que está muito generalizado e muito falado e mais abordado essencialmente nas escolas. Nas escolas há crianças que sofrem em silêncio pelos maus tratos físicos, psicológicos e emocionais destes agressores. As vítimas de bullying raramente oferecem resistência e, perante os abusos infringidos, apenas respondem calados com medo de retaliação. É também através deste trabalho que pretendo informar e levar à vossa consciência as consequências cognitivas que as vítimas podem sofrer a partir daí e o modo de resposta que se deve dar para com estas situações. O bullying não deixa de não ser uma ação discriminatória que se dá sobretudo na adolescência, que de uma forma direta ou indireta ocorre nos mais variados contextos, sendo mais comum entre crianças jovens e em idade escolar. Mas esteja atento até ao final, porque você vai encontrar aqui a resposta exata neste vídeo de como proceder para minimizar ou resolver estas situações relacionadas com bullying. Normalmente estão relacionadas com o mal causado à vítima, não resultou somente de uma provocação, mas sim por várias ações que têm sido identificadas como provocações. É uma situação repetitiva. Uma segunda causa é que as intimidações e a vitimização dos outros são regulares, esteja atento a isto. E a terceira causa, geralmente os agressores são mais fortes fisicamente, recorrem ao uso de armas brancas, até cuidado com os vossos filhos, ou têm um perfil violento e ameaçador. As vítimas geralmente não estão em posição de se defenderem ou procurarem auxílio. Aguarde e vamos ver o que vem a seguir. Em 5 variantes. Bullying físico. Há recurso à violência física. Ele pode ser também verbal. Recurso à violência verbal, com certeza. Relacional, racial. Exclusão de grupos. Comportamentos racistas ou raciais, pode ser sexual também, utilização de comentários sexuais e até mesmo contactos sexuais. E o ciberbullying, muito em moda atualmente, difamações ou recurso a novas tecnologias para infringir domínio sobre os outros e malfazer. Bullying. No quadro familiar, os agressores, há sempre uma história de violência associada. A criança com comportamentos agressivos convive com violência de perto. É um lar mal estruturado, um lar em que existe uma inconformidade com a sociedade. Este quadro constante de violência é a única forma que os agressores conhecem, sendo esta sensação de poder que os motiva a fazerem-no. Estes indivíduos não têm acompanhamento familiar adequado e não sabem lidar com os problemas e, consequentemente, não os conseguem ultrapassar. Normalmente existem 3 tipos de pessoas envolvidas nesta situação de violência: o espectador, a vítima e o agressor. O espectador é aquela pessoa que presencia, costuma estar ao lado, não interfere normalmente e omite por 2 razões: por tornar-se inseguro e amedrontado, não se quer interferir, não quer ter represálias. A vítima costuma ser uma pessoa frágil que não dispõe de habilidades para se defender, para reagir, tem um forte sentimento de insegurança ou um isolamento social suficiente que o impede de solicitar ajuda, tem também dificuldades para novas amizades ou para se adequar num grupo. A parte do agressor, por norma, são simpáticos, arrogantes, pessoas dominadoras. Não há supervisão da parte dos pais sobre estas crianças, sobre estas pessoas. Usam um modelo agressivo, violento, para que a resolução dos problemas do cotidiano pode incluir um comportamento idêntico à vítima. Há uma percepção distorcida da realidade cognitiva, perda de autoconfiança, perda de autoestima, falta de concentração, dificuldades de ajustamento na adolescência, a vida adulta, nomeadamente problemas nas relações pessoais e morte, muitas vezes o suicídio.
Tenho vindo a verificar nos meus estudos espirituais que a maior parte das crianças com problemas de bullying são crianças com mediunidade. Mediunidade, sim. Esteja atento porque vou mostrar-lhe e vou-lhe contar algo de muito importante sobre este assunto. As crianças com mediunidade são crianças normalmente submissas, sinceras, verdadeiras, bem-intencionadas, sensitivas, gostam de ajudar os outros, são crianças que se preocupam com o bem-estar, gostam dos animais, são amigas de ajudar, não entendem a falsidade, interrogam-se muitas vezes porque é que as outras pessoas são tão assim, diferentes delas. Porque é que não as entendem, não as compreendem? Elas até nem lhes querem mal. E a grande novidade vai ficar mais para final. Estejam atentos, não desligue já, não se esqueça de ir ao vídeo e adicionar-me, faça a sua subscrição. Para quê? Para você poder entrar no meu canal e ter acesso a mais outros vídeos que eu vou publicar sobre o assunto de espiritualidade, porque o assunto de espiritualidade na vida das pessoas é muito importante. E o que é espiritualidade? Já vamos ver a seguir. A espiritualidade, o que é afinal? A espiritualidade é um dom que nos é fornecido, dado por Deus. E espiritualidade todos nós temos um espírito, uma alma dentro de nós que está em ligação com o universo. A comunicação entre as pessoas, entre o espírito das pessoas, é com o pensamento. O pensamento, nós temos a força enorme, a força do pensamento para comunicar uns com os outros sob o ponto de vista espiritual. Muitas pessoas não se apercebem, não sentem, nem querem sentir, nem querem admitir que têm espiritualidade, uma certa sensibilidade, uma força do pensamento. Mas dentro da espiritualidade e dentro há a mediunidade, que é muito importante também. É um dom que nos é dado por Deus, uma hipersensibilidade, uma sensibilidade para com as energias dos espíritos, das almas que por aí andam. Almas dos vivos e almas dos escarnados, dos mortos. E as pessoas com mediunidade mais avançada, mais evoluída, mais sensitivas, sentem, são seres enviados pelo universo para ajudar as outras pessoas na evolução espiritual delas e para se ajudarem elas mesmas também. Já sabem, uma das características das pessoas que têm mediunidade é virem a ser perturbadas por questões de bullying quando crianças na escola. E os sinais de alerta para os pais e para as pessoas nestas circunstâncias assentam essencialmente a vítima, timidez e o agressor. Normalmente é uma pessoa nervosa, com uma certa instabilidade emocional, incapacidade para compreender a emoção dos outros. É uma pessoa fria, distante. Foi no ambiente familiar em que viveu, aprendeu a não reagir às situações aborrecidas. Na parte da vítima, temos uma menor rentabilidade na escola, que é muito mau, não é? Agora, como poderemos ajudar as pessoas, as crianças, nestas circunstâncias? Aguarde mais um pouco, que eu já lhe vou explicar. Não saia, não desista já. E ouça com atenção como é que você pode ajudar o seu filho, o filho da sua amiga, o seu vizinho que está a ser vítima destas situações. Esteja atento, não saia. Sem exercer qualquer tipo de pressão psicológica, alguns especialistas defendem uma intensa intervenção psicológica tanto a nível do agressor como dos pais deste, com um acompanhamento e um estudo da situação em especial. Devemos nos inteirar da situação diariamente. É importante perceber como é que a família se organiza em termos educativos em relação à criança, nomeadamente tentando compreender se os pais são demasiado permissivos ou demasiado autoritários. Com diálogo familiar, aplicando algumas condutas educacionais que irão ajudar os pais a lidar melhor com a criança, com acompanhamento,
e apoio em casa. Eu agora acrescento, com aceitação, entendimento e compreensão de que a criança vítima de boloidismo tem mediunidade por natureza e normalmente a entender e perceber o que é mediunidade. A mediunidade será para toda a vida. A mediunidade permite que a criança não entenda e não compreenda porque é que ela é naturalmente assim e se deixa sujeitar à pressão e à força dos outros. É preciso entender e compreender esta faceta espiritual numa criança que tem mediunidade, que é médium. Corpo aberto, alma aberta, morada aberta, já ouviram falar? É isso mesmo. E agora a parte mais importante e mais interessante do facto que vínhamos aqui discutir. És médium, és sensível. Os médiums, as pessoas com mediunidade, são esponjas, absorvem tudo o que está à volta delas, toda a energia de todo o tipo, e porque são sensitivas e porque elas vieram com essa missão a esta sociedade de sentir o negativo que está do outro lado. Porém, nessas escolas, estas crianças sentem o negativo à volta delas. As outras crianças são inocentes, mas por vezes estão acompanhadas de energias que elas suportam, mas a criança com mediunidade, porque é sensitiva, sente, e ela não se sente bem e vai tender a afastar-se dessas crianças. E as outras crianças, ao verem-na afastar, vão-lhe apontar o dedo, vão olhar para ela como uma rejeição, como uma criança que não se quer associar, que não se quer familiarizar, que não quer participar nas brincadeiras que elas têm, e vão condená-la, vão persegui-la, vão molestá-la. É isso a razão principal porque as crianças com mediunidade são marginalizadas e postas de lado nas escolas, porque elas próprias se auto-isolam por necessidade daquilo que têm com elas. Nem o psicólogo, nem o psiquiatra entendem e compreendem esta particularidade da mediunidade. E sempre que um tratamento de uma situação assim passa pelos seus gabinetes, limitam-se a ministrar medicamentos cuja função é adormecer o sofrimento, a dor, adormecer as pessoas, torná-las dóceis, torná-las calmas. Mas quando? Quando elas estão a precisar de ajuda, adormecem-nas para lhes tirar o sofrimento, a frustração e a revolta que elas próprias criam nelas por esta rejeição da parte dos amigos. São crianças, não entendem, e nós adultos que estamos à espera de explicar-lhes de que forma, de que jeito. Não há disciplina nas escolas que eduque isto. Vão ter que ser os pais a entender e a compreender e a aceitar e a tomar as medidas mais adequadas. Quantas vezes os pais, depois de andarem meses e anos de volta de psicólogos e psiquiatras, concluem, passado alguns anos, que afinal o que tinham era mediunidade, não era um distúrbio social nem comportamental.